Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula. Então, a gente já viu o plot, já viu o cenário e tom, já viu o personagem. Então, já viu tudo? Não. Agora a gente vai para uma parte que é a parte muito importante, que é o quê? Estratégias narrativas. Então, aqui, ó, coloquei aqui os exemplos, né? Um exemplo de estratégia narrativa. Você tem o Homem-Aranha. Você tem o personagem do Homem-Aranha, que ele pode ser consumido essa história no quadrinho. E aí você tem outro formato que é o jogo de videogame do Homem-Aranha. E aí você tem a série do Homem-Aranha. E aí você tem o filme do Homem-Aranha. E aí você tem agora o multiverso, onde você tem vários Homens-Aranhas com personagens diferentes contando a mesma história, em cenários diferentes, em tons diferentes, mas é a mesma história. O que eu estou querendo dizer com isso? A estratégia narrativa ela é fantástica. Quando tu começa a entender que a sua história pode ser contada em diferentes formatos, o que você faz? Você acaba conectando esses formatos. E aí, a estratégia ela depende muito do, do tempo onde a gente está vivendo, né? Por exemplo, quando saiu aquele seriado Lost, não tinha o streaming ainda, então a gente tinha que ficar esperando o capítulo vir para poder ver o que ia acontecer naquela trama, que nunca acontecia nada, né? Não dava o desfecho. E aí, às vezes saía lá no Canadá e aí o pessoal queria baixar ela antes para poder assistir antes, daí tinha esse delay e o pessoal não conseguia entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque era a estratégia narrativa daquele formato. Então, era só uma série e ela te vinha de tempo em tempo. Hoje em dia, nós temos estratégias narrativas trabalhado muito mais dentro da imersão da pessoa dentro da história. Isso veio muito dos jogos, né? Só que o que acontece? A gente acaba tendo uma falsa sensação de ter controle, nós como espectadores, né? A gente tem uma falsa sensação de ter o controle quando a gente está nessa experiência de mundo aberto. Isso aí veio dos jogos, né? Não sei se vocês sabem, mas como você vai fazer a produção de um jogo? Você tem escolhas lá, ou você faz um jogo de plataforma, que é aquele 2D, tipo o Mario, né? Que ele vai seguindo a plataforma e ele vai passando a fase. Eu vou até explicar como que funciona. Você tem uma, como se fosse uma página, e aí você tem a plataforma que ela vem para cá e ela vem correndo aqui e essa vai ser a fase. Então ele vai pulando aqui. Esse é o jogo de plataforma. E aí você tem o jogo de mundo aberto, que você constrói o mundo e aí você coloca pontos nesse mundo, que são o quê? São as fases que a pessoa vai ter que fazer. Só que na cabeça da pessoa, ela que está fazendo lá, que está jogando, ela acha que ela tem as escolhas dela, mas todas essas escolhas já foram feitas pelo programador. Então, ele tem quatro opções, ele vai ou aqui, ou aqui, ou aqui. Só que, para quem está jogando, ele acha que ele está no mundo aberto e ele está conquistando. Mas não, você está programado. Então você vai numa opção e aí você vai em outra. Aquela opção vai fazer você ter outras opções. No final das contas, o programador que desenvolveu o jogo, ele vai conduzir você da maneira com que ele quer, indiferente quais são as decisões que você teve. Tem um filme que é fantástico, que é o primeiro, tem a série Black Mirror, que inclusive está com as outras temporadas agora, que é fantástico. E aí tem o filme Black Mirror, que é onde você tem interação, você decide o final, né? E durante a trama, o próprio o personagem, ele quebra a quarta barreira, ele começa a falar com você, e aí ele fala, você está no controle da minha vida, se você tomar essa decisão, eu acabo morrendo. Ele toma a decisão, morre, e aí depois quando ele morre, ele fala, realmente será que é você que está no controle? Eu já sabia que você ia fazer isso. Daí começa a questionar a pessoa que está do outro lado. Então, isso aí é quando o personagem fala com a pessoa que está consumindo a mídia, isso aí é a quebra da quarta barreira. Então, o personagem sabe que ele é um personagem. Então, tudo isso é estratégia narrativa. Tudo isso é como você vai pensar na narrativa. E aí, a gente aqui, né, a gente está trabalhando como trabalhar isso também nas redes sociais. Quando você entende que você tem diversos canais, você tem multimídias, diversos formatos para poder contar a sua história, você tem que contar a sua história de uma maneira organizada em todas as mídias. Ou que as mídias auxiliares tragam as pessoas para a mídia que você tem como canal principal. E aí, quando você consegue entender o poder do storytelling e o poder da estrutura narrativa em todas as mídias, você vai usar as mídias que tem à sua disposição para poder ou vender o seu produto, ou vender o seu serviço, ou vender a sua história. E qual que é a próxima fase dessa estrutura narrativa? É o quê? Essa aqui é fantástica, gente. É associar a inteligência artificial à interação com o público.
Ou seja, você vai estar tão imerso dentro de uma realidade, seja ela dentro de uma realidade virtual, que provavelmente vai ser, e aí você vai tomar decisões lá dentro que a própria inteligência artificial vai fazer com que os bots, né, que são as pessoas que você vai interagir ali dentro daquele jogo ou dentro daquele filme, eles tomam decisões com base no que eles aprenderam durante o jogo ou eles tomam decisões com base no que nas suas ações. Mas no final das contas vai seguir sempre aonde o programador quer que chegue. Então, o nível de interação ele vai ficar tão real que vai ser impossível a pessoa acreditar que não que tem alguém programando aquilo. Por quê? Porque as decisões dos boots eles vão ser através de inteligência artificial. Isso aqui eu estou falando de jogo. Tem uma tendência agora ter filmes interativos também, né, com óculos de realidade virtual e esses boots já com inteligência artificial, mas sempre vai ser conduzindo para onde o criador de tudo isso quer que conduza a mensagem. Então, essa aula aqui foi sobre estruturas narrativas, a gente vai falar mais, eu falei aqui meio que um todo, né, sobre as novas tendências e como é, mas eu vou ensinar o básico para você fazer um livro dentro de uma estrutura narrativa que funciona há milhares de anos, que é a Jornada do Herói, que não deixa de ser uma estrutura narrativa. E aí, é isso aí. Temos coisas boas aí pela frente, beleza? Te espero na próxima aula. Valeu!